Olá, o universo feminino é o assunto em pauta desse nosso canal. No primeiro programa falamos sobre empreendedorismo feminino com a super Soraya Schutel da Sonata Brasil Leadership Academy, que, como ela mesma disse, ela abriu a porteira e deu um show de informações e conteúdo e já ajudou a dar um empurrão em muita gente. E se você ainda não assistiu, clica aqui no link acima e corre lá. A abordagem da Soraya é feminina e inovadora, baseada em estudos profundos e conceitos da lógica da vida, totalmente diferente de tudo que já ouvimos por aí com os ditos gurus e papas do assunto. E uma frase ficou marcada: empreender está conectado com uma atitude diante da vida. Uau! Atitude perante a vida, simples assim. E ao mesmo tempo tão difícil, né, de colocar em prática por muitas e muitos de nós. Quem assistiu viu que a Soraya Schutel deixou bem claro a questão do autoconhecimento. Tanto para a gente entender a nossa vocação e aliar ou não a nossa área de formação, bem como de tudo o que nos motiva, ou seja, as nossas necessidades e momentos de vida, quanto para identificar o que nos impede de fazer esse movimento, sabe? De seguir, de fluir, seja por crenças, medos, modos e pontos de vista. E foi exatamente por isso que eu deixei uma provocação no programa anterior. Relembre aí. Me responda uma pergunta. Será que dá para ser criativo e empreender sem que as nossas necessidades básicas estejam supridas? Bem, para responder essa pergunta e entender sob essa lógica do que nos mantém fora do alcance da trilha do empreendedorismo feminino ou da autorrealização, então eu conversei com a doutora Ana Tormin sobre isso. Ela me deu respostas e exemplos contundentes. Vamos ver. Oi, Ana! Bem-vinda! Prazer te receber aqui. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Veri. E você? Também, tudo bem. Gente, a doutora Ana Tormin, ela é uma convidada, né, maravilhosa que veio conversar com a gente sobre a pirâmide de Maslow. A doutora Ana é advogada de formação, diretora jurídica de uma grande empresa e acredita na gestão pela criatividade. Então, ela é uma estudiosa desse assunto, de tudo que pode acrescentar nesse assunto. E é por isso que eu convidei a Ana para vir falar com a gente sobre a pirâmide das necessidades de Maslow e de que maneira que essa pirâmide influencia a nossa vida ou não, né? As nossas ações, como aí a criatividade e ao empreendedorismo feminino. Ana, te apresentei direitinho? Isso mesmo. Bem-vinda. Vamos lá, Obrigada, Ana. Veri. Conta pra gente como é que Maslow estruturou essa pirâmide. Antes da gente entrar na pirâmide, acho que é importante ter uma premissa constituída de que o ser humano, antes da racionalidade, né, ele é um animal, né? Integramos a natureza e temos as mesmas necessidades dos outros animais. Somos um mamífero e precisamos de necessidades fisiológicas atendidas, como a questão da alimentação, do sono, da segurança, a nossa condição de pertencimento a uma tribo, né, a um grupo, as nossas relações. Então, isso nos distingue pouco dos animais, são necessidades fisiológicas básicas. E o que o Maslow fez, em 1954, ele é um psicoterapeuta americano, né, e ele, estudando, ele fez um experimento com macacos. E, observando os macacos, ele percebeu que os comportamentos dos símios, dos macacos ali naquela situação, eles eram direcionados em razão das necessidades individuais de cada sujeito ali, de cada indivíduo. Então, ele percebeu, por exemplo, que os macacos que estavam com fome eram mais agressivos. E, por outro lado, assim que a necessidade da alimentação era suprida, eles ficavam mais sociáveis. Jogando isso e planificando isso, ele conseguiu entender que a sociabilidade ela é uma consequência, né? Ela decorre de você ultrapassar um estágio da sua fisiologia, que é estar satisfeito e seguro e alimentado. Conheço muita gente que tem essa mesma reação quando está com fome, viu, Ana? Não é? A fome e o sono normalmente tiram o equilíbrio, né, do animal e tiram o equilíbrio do humano também. Nos deixam nervosos. Mas o interessante, sim, com certeza.
Isso, imagina, né, Viridiana, numa escala de uma noite mal dormida ou um almoço que a gente não realizou na hora, já desequilibra. Agora, o cidadão que está continuamente nessa situação de desamparo ou de não ver as suas necessidades básicas supridas, ele vive uma vida de aflição, né, de raiva, de medo. E aí o que o Maslow concluiu é que daria para colocar isso graficamente. E a opção dele, ele poderia ter escolhido outras opções, mas a opção que ele adotou foi colocar na forma de uma pirâmide. Veri, na forma como a pirâmide foi organizada por Maslow, é que na base da pirâmide, então, a gente tem as necessidades fisiológicas, né? O sono, a comida, a segurança, e à medida que a gente percorre, né, rumo ao topo, a pirâmide, ela vai se afunilando, a gente tem as questões da convivência em grupo, que também é comum aos animais, a necessidade de pertencer a um grupo, a uma tribo, de ter relacionamentos. E somente no topo da pirâmide a gente tem aquilo que nos distingue dos animais, que é a realização pessoal, é o desenvolvimento das nossas aptidões enquanto humanos, é o desenvolvimento da criatividade, do desenvolvimento dos nossos talentos, encontrar o nosso sentido para a vida, né? O tão famoso propósito. Que está tão em voga hoje em dia. Então, a gente pode dizer que do meio da pirâmide para baixo, nada nos distingue dos animais. Né? Tudo o que a gente anseia e todas as nossas necessidades são por sermos animais e por sermos mamíferos, estamos dentro da natureza. O nosso propósito de ser humano, ele caminha justamente por ascender ao topo, né? Que é ali que realmente a gente realiza a nossa condição de humano. E o interessante disso, Veri, é que muita gente vive uma vida inteira aprisionado ali nas necessidades animais, né? do humano. Ô, Ana, e isso pode ser pelo ambiente que elas vivem, pelo meio que elas estão inseridas, né? Então, às vezes, pessoas, por exemplo, que estão em situação de vulnerabilidade, então elas vão, claro, se preocupar com o que elas vão comer amanhã, onde elas vão morar, né? A segurança passa a ser isso. Mas pode ser também que a pessoa oscile entre essas camadas por padrões de crenças, a mentalidade, né? São duas situações, tá certo isso? Com certeza, é exatamente isso. O que acontece? A gente tem pessoas ainda, infelizmente, né? Existem muitos seres humanos que têm necessidades básicas não atendidas como forma de vida. Então, são as pessoas que efetivamente vivem em situações de fome, vivem em situações de desamparo material, vivem em situações de guerra, vivem em situações tantas, né, que são suprimidas dessas pessoas a condição da dignidade humana. As pessoas vivem num sistema muito similar ao que viveriam os animais, né? E, de fato, às vezes é a condição da vida da pessoa. Então, não adianta você virar para uma pessoa que está com fome e falar, vai empreender, vai ser criativo. Abre um negócio, não dá. Exatamente, não vai reverberar. Agora, existe uma questão interessante que a gente tem que ter em mente, Veri, que somos humanos e somos animais. Portanto, nós mesmos que acreditamos estar ascendendo ao topo, né, que já temos questões de estima bem resolvidas, que temos uma carreira, que estamos desempenhando o nosso papel de humano, muitas vezes podemos ali transitar por outras faixas das necessidades humanas diante de uma tragédia, de uma doença, diante de uma situação de um desemprego. As coisas na vida são dinâmicas. Então, por exemplo, um pai que tem um filho doente, com uma doença grave, dificilmente vai parar para fazer um MBA para desenvolver uma expertise dele. Exatamente. O que ele vai fazer é retornar a sua vida e a sua energia para uma faixa da necessidade humana. Exatamente, para poder suprir aquilo, resolver aquilo, lidar com aquilo e depois seguir a vida adiante. Conseguir seguir. Isso, exatamente. Então, até nesse ponto, né, talvez hoje esse Maslow, depois de 60 anos ali que ele fez essa planificação, talvez hoje ele faria uma coisa mais em 3D, né? Com possibilidades de subidas e descidas. Mas para aquele momento histórico em que foi feita a pirâmide, ela, com a sua simplicidade, ela retratou isso bem e trouxe luz para um tema que até então não era explorado, né? Não era
não era estudado e Sim. que a gente se aproveita desse estudo até hoje. E aí, Veri, uma questão interessante é o seguinte: pessoas que têm as suas necessidades básicas supridas, que vivem com conforto no seio de uma família, muitas vezes não ascendem ao topo. E aí, indo ao encontro da pergunta que você fez, o Isso que aí, essa acontece? parte é interessante, porque eu quero chegar lá na mulher. Exatamente. Por que isso é interessante? Porque às vezes a pessoa ela fica retroalimentando as situações de insegurança, de medo, padrões de comportamento que foram colocados nela e nas pessoas antes dela, né? De eu não posso, eu não consigo, até durante a própria infância, né? Muitos padrões que a gente repete hoje foram colocados até muitas vezes sem querer pelos pais, né? E às vezes é E inconsciente, né, Ana? A gente tem essas atitudes exatamente. inconscientemente. Então, o que eu acho importante é colocar luz sobre isso e a pessoa, de alguma forma, acessar essa automotivação para ser humano através de um processo de autoanálise, né? De autoentendimento. Eu tenho um pouco de reservas, Veri, quando a gente fala de autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele traz uma carga de que, ao se conhecer, você terá um retrato fixo, né? E em 2D de quem você é, e isso te condena a ser aquilo que você é para o resto da vida, já que a partir de hoje você se conhece. E que Eu você acha acredito mais mais. apropriado? Talvez eu tenha que pensar um pouco sobre isso, mas eu acredito muito em a gente se entender naquele momento da vida para seguir adiante em busca de ser aquilo que queremos ser. Porque muitas vezes significa identificar os seus padrões e agir para que aquilo não te mantenha em uma dessas camadas da pirâmide. Pode ser isso? Isso, estagnado numa dessas camadas, né? Exatamente. Porque muitas vezes o que a gente precisa é só entender, né? E às vezes uma palavra de um amigo, uma sessão de terapia, uma mentoria com alguém que conhece mais o tema do que você, te traz luz para a questão, e não é uma questão só de autoconhecimento, porque o autoconhecimento é você aceitar, me traz um pouco essa carga assim, semântica, de aceitar aquilo que somos e onde estamos, e a partir daquilo viver com essa realidade. Eu acredito mais numa autoconstrução, talvez seja isso, em busca daquilo que a gente quer ser, né? Em busca daquilo que a gente almeja ser. Ana, e aí quando a gente pensa então na situação da mulher, né, que às vezes ela está ali estagnada em uma dessas camadas, provavelmente é inconsciente e decorrente de toda a história que a gente tem aí das mulheres, né, no mundo, culturais. Exatamente. A situação para a mulher, se a gente for olhar na escala de necessidades, ela é muito mais desafiadora, porque a mulher, ao longo de muitos séculos, e não precisa ser nenhum estudioso da matéria, né? Basta estar atento às informações, a mulher, durante muitos séculos e séculos, ela foi oprimida, ela foi pressionada a ocupar a base da pirâmide. Né? Para a mulher, o que era requerido dela é que ela vivesse na condição quase de um mamífero, né? De cuidado e de procriação. Então, por mais que as mulheres tentassem ascender ao topo, elas não conseguiam, porque existia uma opressão externa, e até que um momento as mulheres aceitaram esse papel e, depois de alguns séculos, começaram a lutar de novo por essa ascensão, até chegarmos nesse momento que estamos hoje aqui podendo falar sobre isso, né? E então é interessante que para a mulher o desafio ele é muito maior, e aí fazendo aí um paralelo, Veri, com todo o trabalho que você tem feito sobre a temática aí do empreendedorismo feminino, eu gosto muito de pensar na palavra empreender no sentido de criar oportunidades, no sentido de se desenvolver. Isso é muito mais do que simplesmente abrir um negócio e ter um CNPJ. Né? Quando você imagina assim, eu quero empreender, vida, né? Você empreende para a vida. Exatamente. É esse empreender no sentido de avançar. E é disso que a gente está falando aqui, quando a gente fala das necessidades humanas, né? Avançar rumo àquilo que eu posso ser, como ser humano. Exatamente. E aí, nesse sentido, né? Que a mulher tem desafios maiores, talvez, do que os homens hoje, nesse momento histórico que a gente vive, eu acho de extrema importância que a gente consiga visualizar
que ascender, dadas essas questões históricas todas, ascender ao topo, ou caminhar rumo ao topo, é um trabalho mais árduo, é mais difícil, mas se cada mulher conseguir, quando estiver nessa caminhada, levar outras mulheres com ela, a gente consegue acelerar muito, né, esse fator de tentar corrigir esse problema histórico. Então, a pirâmide hoje, se a gente for pensar sobre o aspecto feminino, eu acredito muito nessa questão da gente se unir para juntas, né, ascendermos ao topo, umas ajudando as outras. E isso é maravilhoso, né? É o que a Soraya teve no nosso programa recentemente, ela chamou de rede de apoio. Então, tem uma dificuldade? Gente, pede ajuda, né? Ninguém vai sozinho, né, Ana? Então, chama uma amiga que pode te ajudar, alguém que vai te dar um conselho, né, que vai te ajudar a seguir por esse caminho, né? Eu gosto também bastante do termo sororidade, né, em que todo mundo se dá a mão e segue junto. Ana, muito obrigada por participar do nosso programa. Eu quero já deixar um convite aqui para você participar por várias outras vezes. Tem muita coisa que a Ana pode trocar com a gente, viu? Você vai ser sempre bem-vinda. Eu conto com você, fazendo parte aqui da rede de apoio desse programa, desse canal, né? Para ajudar a despertar novas consciências e despertar o melhor das mulheres e, por que não, em homens, para que a gente possa, todo mundo junto, sair da base da pirâmide e chegar lá no sentido de sermos melhores do que nós já somos, né? De tornarmos melhores do que nós somos, Ana. Muito obrigada, querida. Excelente, pode contar comigo, Veri. O trabalho que você está fazendo já é muito importante nesse sentido, porque você acaba alcançando várias pessoas ao mesmo tempo, né? É uma forma da gente poder ajudar, ainda que a gente não consiga enxergar, né, quem estamos ajudando, mas pode contar comigo sempre que precisar, estou à disposição. A gente ajudou uma pessoa e do canal. Já tá ótimo. Esses dias perguntaram, por que você vai fazer esse programa? Eu falei, olha, gente, a minha ideia é ser uma costureira. Ninguém entendeu. Eu falei, costurar as informações para trazer, juntar essa pessoa que precisa da informação e essa pessoa que tem a informação. Então, eu junto e a gente forma uma coisa nova, né? Isso também é maravilhoso. Excelente, parabéns. Parabéns, Ana, Veri. Obrigada, querida. Até breve. Obrigada. Um beijo. Ai, que delícia ouvir a Ana, né? Nós vamos falar ainda muito sobre as nossas necessidades e motivações. E foi com esse pensamento de suprir necessidades e também o de fortalecer mulheres e promover a dignidade e a cidadania que um grupo de amigos se reuniu para organizar um Kit Mulher, que foi entregue no Dia Internacional da Mulher, e assim levar uma mensagem de amor e de autocuidado para aquelas que vivem em ambiente e em situação de vulnerabilidade. Olha aí o resultado. Cada vez que a gente se mobiliza com amor e nos colocamos a serviço, nos aproximamos da nossa melhor versão. E que essas mulheres maravilhosas atendidas pelo grupo Caminheiros de Luz da cidade de Uberlândia resgatem nelas, com o autocuidado e esperança, motivação para seguir e despertar o potencial criativo que cada uma carrega dentro de si. Por mais kits mulher, hein, gente? A motivação por deficiência nos impede de chegar na autorrealização, foi o que a gente viu. Mas o que será que nos impede de ser o que viemos aqui para ser? Será que tem a ver com a autoestima? Será? No próximo programa vamos falar sobre isso, autoestima, com uma especialista no assunto, Natália Leite. Encerramos por aqui. Compartilhe esse canal e esse vídeo, faça essa voz ir mais longe e encontrar pelo caminho aquela ou aquele que precisa ver e ouvir. Deixa nos comentários sua opinião e sugestão para continuarmos crescendo juntos. Tchau, tchau!